Aleluia, glória a Deus. Bem, meus irmãos, aqui se inicia então essa parte terrível quando Jesus ele é preso. O verso 47 está escrito: falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos doze, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Meus amados irmãos, nós estamos tratando então de uma madrugada terrível, sangrenta, sanguinária, né? Aonde Jesus, preso, acusado de um mal que ninguém podia explicar, passa a noite toda nesse sofrimento, nesse julgamento, jogado para um e para outro, até que ele é levado para Pilatos. E ali passará a acusá-lo dizendo: encontramos esse homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então ele foi perguntado por Pilatos: és tu o rei dos judeus? Jesus disse: tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Tendo Pilatos ouvindo isso, perguntou se aquele homem era galileu, ao saber que era da jurisdição de Herodes. Estando este naquele dia em Jerusalém, lhe mandou para Herodes. Então agora o nosso mestre sai de um tribunal para um outro tribunal. Ele agora vai se apresentar a Herodes. E Herodes o trata com desprezo e, escarnecendo dele, fez-lhe vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Olha só que situação. A situação que Jesus passa agora nessa sexta-feira. Vai para Pilatos, Pilatos o manda para Herodes, Herodes faz ele vestir-se de rei, dizendo: você é rei, vamos vestir esse rei, escarnecendo, zombando do nosso Senhor, e diz: olha, isso aqui não é na minha jurisdição, isso aqui agora é com Pilatos, ele é que vai dizer alguma coisa. Então Jesus volta novamente a Pilatos. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que os acusais, nem tampouco Herodes, pois nos tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhe um dos detentos por ocasião da festa. Então Jesus recebeu ali uma quarentena de açoite, menos um. Os carrascos estavam ali rasgando o corpo dele, com aqueles ossos, né, nas pontas de um chicote. Cada vez que batia, lhe arrancava um pedaço da carne. Jesus sofreu muito por mim e por você. Como tinha que soltar alguém, a multidão começou a gritar para Pilatos: solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por conta de um homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, gritavam mais alto: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntaram: que mal fez esse homem? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei.
Mas eles instaram com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou-os à vontade deles. Meus amados irmãos, a partir desse instante, a cruz que pertencia a Barrabás, agora é a cruz que o nosso mestre vai tomar no meu lugar, no seu lugar, por conta dos nossos pecados. Ele, como a música que cantei, o carrasco chegou, deitou ele sobre aquela cruz, sobre aquele madeiro, cravou-lhe os pregos nos pés, nas mãos, e fizeram ele caminhar rumo ao Calvário, o Gólgota. Uma numerosa multidão estava acompanhando, também mulheres que batiam no peito e lamentavam a sua morte. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventurados as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão os montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele. Então chega o momento da crucificação, lá no Calvário, um malfeitor à sua direita, um malfeitor à sua esquerda. As pessoas estavam ali zombando, lançando sorte sobre as suas roupas, colocaram vinagre, furaram o seu lado e colocaram ainda em cima na cruz as insígnias que diz nas letras gregas, romanas e hebraicas: este é o Rei dos Judeus. Aquele cenário triste, os discípulos acompanhando de longe para não serem presos também. Jesus olha para os céus e diz: meu Pai, por que me desamparastes? Um dos ladrões que estava do seu lado diz assim: se tu és filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. O outro malfeitor disse: rapaz, por que você está dizendo isso com esse homem? A gente está vendo que ele é um homem inocente. Nós estamos aqui porque erramos, porque pecamos, mas aqui está um homem totalmente inocente. E diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para aquele homem e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que coisa maravilhosa! Até o seu último momento na cruz, Jesus estava cumprindo a sua missão de salvar e perdoar todo aquele que se havia perdido. Meus amados irmãos, ele entrega o seu espírito, morre, a natureza reclama. Aquele instante houve grandes trevas naquele lugar, tremores. No templo, o véu se rasga de alto a baixo. Com a morte de Jesus, ele ainda separou para nós a oportunidade de nós entrarmos agora no Santo dos Santos e termos acesso à presença do Pai Todo-Poderoso. Bendito seja o seu nome. Jesus morreu, foi crucificado. A esperança daquele povo, a esperança da humanidade estava perdida. Mas aguardemos amanhã, o sábado. Nós temos um dia muito importante ainda amanhã,
para meditar e pensar nele. Convido você a fazer uma oração. Ore a Deus e agradeça por esse sacrifício maravilhoso de Cristo na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.